A nossa aula de hoje, da frente de Química 3, ela aborda o assunto pilhas. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre esse assunto, apresentamos para você um histórico, apresentamos o trabalho de Alessandro Volta, apresentamos a pilha que foi confeccionada por Daniel, fizemos a apresentação para vocês dos polos cátodo, ânodo, etc. Mostramos como é que é o comportamento do processo de oxirredução e hoje nós vamos fazer os exercícios. Esse assunto é tão importante que antes da bateria de exercícios que nós temos na nossa apostila, eu tomei a liberdade de trazer alguns exemplos para que depois a gente fizesse os exercícios de nossa apostila. E para isso, eu conto com a sua atenção para não ficar nenhuma dúvida a respeito de como proceder. Vamos lá. Primeiro exemplo que eu trouxe para você diz assim: analise a pilha ferro e cobre. Vamos entender essa anotação aqui. Essa anotação aqui é uma representação de uma pilha. Preste atenção no que está acontecendo aqui. O ferro estava 0, foi para mais 2. O cobre estava mais 2 e foi para 0. O que é que você está entendendo aqui? O que se entende aqui é que o ferro sofreu oxidação e que o cobre sofreu redução. O processo que acontece numa pilha, para que ela possa converter energia química em energia elétrica e, consequentemente, assumir o papel de um gerador, exige que haja o quê? Alguém sofrendo oxidação, ao mesmo tempo alguém sofrendo redução. Vamos fazer um resuminho rápido aqui. Quem sofre oxidação está posicionado no polo que a gente chama de polo ânodo. Esse polo ânodo é o polo negativo. Quem sofre redução se localiza no polo cátodo, que é o polo positivo. Quem sofre oxidação assume o papel de agente redutor. Quem sofre redução assume o papel de agente oxidante. Quem sofre oxidação cede elétrons. Quem sofre redução ganha elétrons. É assim que funciona. Vanks, como é que funciona a tensão ou diferença de potencial que a pilha fornece? Muito simples. Para que você calcule a diferença de potencial, basta que você faça o maior menos o menor. Verifique as equações que envolvem as duas estruturas de ferro e cobre. Quem é o maior valor? 0,34 volts. Menos, quem é o menor valor? Menos 0,44. Isso aqui vai ficar como? 0,34, menos com menos dá mais. Quando você somar 0,34 com 0,44, vai dar 0,78 volts. Então, a alternativa da questão de número 1 para nós seria a letra A. Questão de número 2. O marca-passo, lembra que a gente falou dos tipos de pilhas? E a pilha de lítio, ela é utilizada no marca-passo porque ela tem uma durabilidade de muitos anos, né? Ela pode ser utilizada até 10 anos. Então, como o marca-passo exige um tempo prolongado de utilização, estas pilhas costumeiramente são utilizadas na estimulação dos músculos cardíacos, né? Para aqueles que precisam instalar um marca-passo. O marca-passo é um dispositivo para estimulação elétrica do músculo cardíaco e possui um gerador de pulsos e um eletrodo. O gerador de pulsos elétricos é um circuito eletrônico miniaturizado instalado no interior da caixa torácica do paciente. E a fonte de energia é uma bateria compacta localizada fora do tórax. A bateria do marca-passo é formada pelos metais lítio e prata. Os potenciais de padrão de redução desses metais estão aqui. Veja. Potencial de redução, fique atento. Quem tiver o maior valor, neste caso aqui, vai sofrer redução e o menor vai sofrer oxidação. Então, pense comigo. Quem é que tem o maior potencial de redução aqui? É a prata. Então, a prata vai sofrer redução, porque o valor dele é mais 80 e o outro é menos 305. Quem sofre redução está em qual polo? Polo cátodo. E o lítio? O lítio vai se oxidar. Quem sofre oxidação é o que doa elétron. Ele vai ser o polo ânodo. Vanks, se por acaso eu não lembrar quem é que vai acontecer isso. Então, meu amigo, usa da tua capacidade de entendimento para resolver um exercício com dificuldade. Ah, eu estou com dificuldade, não lembrei isso. Pode acontecer. Você tem o lítio e a prata, certo? Olha os dois elementos, lítio e prata. Quem você acha que vai sofrer oxidação? Quem é que vai literalmente enferrujar? Lítio ou prata? Você já viu a prata com facilidade de enferrujar?
Não, então ela sofre a redução. Ah, entendi. Você tem lá um exemplo, ó, um exercício. Você não sabe, você não lembrou de jeito nenhum. Só sabe que tem alguém que sofre oxidação e outro que sofre redução. E você sabe que a oxidação é ferrugem. Então, você tem lá zinco e ouro. Não lembra o que é oxidação, não se lembra quem é que doa o quê. Você vai pensar assim, eu tenho zinco e ouro. Quem é que é mais capaz de enferrujar? É o zinco. Muito mais capaz de enferrujar do que o ouro. Você não vai ver o ouro enferrujando. Então esse moço seria o que para você? Quem sofre oxidação. Viu a sacada? A gente consegue resolver, a gente tem que pensar. Então aqui, como eu te dei o potencial de redução, quem é a prata? A prata sofre redução, é cátodo. O lítio sofre oxidação, é ânodo. Como é que vai ficar a DDP desse exercício? É o maior menos o menor. O que é que a gente vai ter aqui? 0,80 menos 305. Isso aqui vai ficar 0,80 mais 305. Essa pilha vai me dar uma voltagem de 3,85. Ó, positivo, tá, pessoal? Isso aqui é positivo. Quando eu fiz aqui menos com menos, deu mais. Então, vamos lá nas alternativas. Tu eliminava B e a E, tá? Você fazia isso, né? Aí ele coloca aqui para nós o seguinte. Qual é a reação do ânodo? Meus amigos, quem é que sofreu oxidação? Não foi o lítio? Reação do ânodo, presta atenção. Você vai pegar quem? Vai pegar o lítio. O que é que o lítio vai fazer? O que é que o lítio vai fazer para nós aqui neste exercício? O lítio vai ceder um elétron. Então, qual é a reação dele? Você vai pegar a do lítio ou vai pegar a da prata? Vai pegar a do lítio. Então, como é que vai ficar isso aqui? O lítio vai ceder um elétron, ele está zerado, ó. Ele vai ceder, quando ele cede elétrons, ele fica com NOx positivo. E aí você faz assim, ó. Lítio cedendo um elétron para prata. Pronto, acabou aqui. Resposta, qual seria? Na questão número 2, esse exemplo que eu trouxe para você, seria a letra D de dado. No terceiro exemplo que eu trouxe para você, a gente tem assim, uma pilha montada utilizando 2 eletrodos, sendo um de cobre e um de alumínio. Esses eletrodos estão imersos nas suas próprias soluções, ou seja, soluções com sais de cobre e alumínio, respectivamente, e conectados externamente por um fio condutor intercalado por um voltímetro. Veja as equações. Então, estão aqui as duas, ó, de redução. Equação de redução. Então, quem tiver o maior valor aqui, você tem que olhar se a equação é de redução ou de oxidação. Quem tiver o maior valor aqui, vai ser o valor do potencial de redução, e o outro vai ser o valor do potencial de oxidação. Aí ele diz assim, a partir dos potenciais fornecidos a 25 graus, qual das alternativas indica o potencial produzido por essa pilha? Você deve ter percebido que a gente pergunta muito isso, né? Qual é o potencial, qual é a diferença potencial, qual é a tensão? É só fazer o maior valor menos o menor. Quem é que nós temos de maior valor aqui? 0,34 menos 1,66. 0,34 mais 1,66. Vanks, quanto é que dá isso? 1,66 com 34 vai dar 2. Então, essa pilha vai te fornecer 2 volts. A resposta à questão número 3 seria a letra C. O exemplo 4 que eu trouxe para você, eu trouxe vários elementos aí. Eu trouxe cálcio, ferro, cobre. E ele diz assim, considere os potenciais padrão fornecidos abaixo. Qual é o valor do potencial e a equação que ocorre no cátodo de uma pilha formada por cálcio e cobre? Ó, você vai formar uma pilha usando cálcio e cobre. Então, você vai procurar o que aqui nessa questão de número 4? Você vai procurar quem você vai trabalhar em relação a eles. Vamos pegar aqui o cálcio. Qual é o valor do cálcio? Menos 2, cadê? Menos 2,87. E o cobre? 0,34. Bom, para fazer o potencial, a gente já faz o quê? Como é que a gente faz a DDP? O maior valor menos o menor. Vamos ver quanto é que essa diferença potencial fornecida por esta pilha formada entre cálcio e cobre. 0,34 menos 2,87 negativo. Isso aqui vai ficar 0,34 somado com 2,87.
Vamos ver quanto que dá isso aqui. 7, 4, 11 vai 1. 4 e 8, 12 vai 1. 3. 3,21. É isso? Eu anotei esses valores certos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 2,87. Ô, pessoal, cometi um erro. É 0,52. Que eu tenho que pegar os dois na situação aqui, ó. Os dois aqui eu peguei o cálcio com os elétrons, somando elétrons e o cobre. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Isso aqui é 0,52, perdão. 0,52. Não observei esse detalhe. Vamos somar isso aqui de novo. 0,52. Isso aqui vai dar 729. 8513 vai 1, vai dar 3,39, tá? 3,39. Por gentileza, faça essa retificação aí. Quando a gente for trabalhar, eu faço depois. 3,39. Eu já eliminaria aqui, na questão 4, a letra C e a letra E, tá? Na questão 4, eu já eliminaria de cara a letra C e a letra E. Por quê? Porque elas estão aparecendo aqui com diferencial de potencial negativo. Bom, ele pediu para você verificar a equação do cátodo. Bom, o cátodo é aquele que recebe elétrons. É aquele que sofreu redução. Tá? O ânodo é aquele que sofre o quê? Oxidação, é aquele que cede elétrons. O cátodo é o positivo, ele vai receber os elétrons nessa estrutura. Bom, quando eu comparo aqui, quem é que vai receber? Como ele aqui me deu potenciais de redução, vai ser o que tem maior aqui. Quem é? É o positivo, 0,52. Como é que ficaria esta equação, Vanks? Pega o cobre, é o que está aqui. Eu já até destaquei aqui, ó, cobre. Está aqui o nosso amigo cobre. Ele vai ficar como? Ele começa nessa estrutura positivo, aí ele ganha um elétron e vai ficar zerado. Pronto, é assim. Qual a alternativa que vai dar isso para mim? A letra A, ok? Eu trouxe também o exemplo da questão de número 5, que isso aqui é a estrutura da pilha de Daniel. Zinco, 0 fica mais 2, ele sofreu o quê? Oxidação. Cobre mais 2 ficou 0. Se eu fosse desenhar isso, seria assim, ó. Se eu fosse desenhar, seria assim. O zinco estaria aqui. O cobre estaria aqui. Aqui eu teria uma ponte salina. Os elétrons iam fluir do zinco para o cobre. Isso aqui seria o seu polo ânodo. E aqui o seu polo cátodo. Como é que eu sei, Vanks? É muito simples, ó. O zinco saiu do 0 para o mais 2, ó. Quem sai do 0 para o mais 2, o que é que aconteceu? Ele cedeu elétrons. E quem estava mais 2 e ficou 0, o que é que aconteceu? Ele recebeu elétrons. Por isso que a gente já pode, de cara, imaginar essa situação. Então, lá na questão de número 5, ele diz assim: nesse sistema pode-se afirmar que, no polo negativo, ânodo é polo negativo, cátodo é polo positivo. No polo negativo, a oxidação. No polo negativo, a oxidação? Sim. Quem está no ânodo sofre oxidação, que é o zinco. E quem está no cátodo sofre redução, que é o cobre. Então, vamos lá. No polo negativo, a oxidação, sim, de cobre. Não, não é do cobre, é do zinco. Letra B na 5. No polo negativo, a oxidação, sim, de zinco 0 até mais 2. Pronto, está aqui a resposta. Agora, o exemplo de número 6. Qual o cátodo e qual o ânodo da pilha de Daniel? Bom, na pilha de Daniel, quem é que está aqui? Vamos escrever, vamos fazer de conta que aqui é a pilha do Daniel. Ânodo, cátodo. Quem foi que o Daniel utilizou no ânodo? O zinco. Quem foi o cátodo do Daniel? O cobre. O zinco cedeu quantos elétrons? 2. Ele saiu de Zn0 e foi para Zn mais 2. O cobre estava cobre mais 2, recebeu 2 elétrons, ficou como? Cobre 0. Então vamos lá. Qual o cátodo e qual o ânodo da pilha? O cátodo é o cobre e o ânodo é o zinco. Na questão de número 6, qual é a resposta que a gente vai marcar? Zinco saiu de mais 2, ficou 0. Desculpe. Qual o cátodo e o ânodo aqui? Vamos descobrir aqui, cátodo é o zinco, cátodo é o cobre
cobre mais 2 ficando 0. E o ânodo é o zinco 0 ficando mais 2. Então seria aqui, amigos, ó. Letra A. Cátodo, cobre mais 2 virando cobre nulo, neutro. E o ânodo, zinco 0 ficando zinco mais 2. Aqui seria uma reação de oxi-redução. E para fechar os exemplos, eu coloquei aqui, na questão de número 7, uma pilha de Daniel, e ele pergunta o seguinte. Está aqui a pilha do zinco com cobre, né? A gente está vendo aqui o que o zinco sofreu oxidação, ó, saiu do 0 foi mais 2, o cobre sofreu redução, que saiu do 2 para o 0. Aí ele coloca assim, na pilha de Daniel ocorre a seguinte reação. É a única substância da lista que em solução aquosa fornece os íons cobre e esses recebem os elétrons fornecidos pelo zinco metálico, transformando-se em cobre metálico, segundo a equação fornecida. Essa substância poderia ser substituída por outro sal que tivesse como cátion o Cu mais 2. Qual das substâncias a seguir dissolvida em água você escolheria para colocar no compartimento B, a fim de que a pilha possa produzir eletricidade? Nós utilizamos aqui o sulfato de zinco e o sulfato de cobre. Sulfato de zinco, num dos lados da estrutura, e o sulfato de cobre no outro. Então, dentre as estruturas que você precisaria para te liberar os íons cobre mais 2, você ia precisar de quem? Sulfato de cobre, CuSO4. Bem, esses eram os exemplos que eu queria trazer para vocês antes de efetuar a resolução das questões da nossa apostila. E a gente começa com essa daqui, ó. Questão de número 1, está lá na página número 53. Você vai ver que você consegue fazer tudo de maneira muito natural. Vamos lá. O trabalho produzido por uma pilha é proporcional à diferença de DDP nela desenvolvida, quando se une uma meia pilha onde a reação eletrolítica de redução ocorre espontaneamente, com outra meia pilha onde a reação eletrolítica de oxidação também ocorre. Aí ele nos dá aqui, ó, uma tabela com prata, cobre, cádmio, ferro e zinco. Com base nas reações eletrolíticas acima, colocadas no sentido da oxidação e seus respectivos potenciais, assinale a opção que indica os metais que produzirão maior valor de DDP. Olha aqui, olha como é importante a gente prestar atenção. No sentido da oxidação, ou seja, quem tiver o maior valor aqui é o que oxida. Quem tiver o menor é o que reduz. Qual é a pilha que vai te dar maior DDP? Bom, quem te dá maior DDP são os valores que te dão a maior diferença. Então, tu vai pegar o maior valor para oxidação e o menor valor para redução. Quem é o maior valor que tem aqui desses? 0,76. Então, esse aqui vai sofrer oxidação. Esse aqui vai ser o seu ânodo, o zinco. E lá em cima você tem o menor valor. Esse aqui vai sofrer redução. Que polo é esse? Seu cátodo. É óbvio. Imagina uma pilha que tem prata e zinco. Quem é que vai sofrer a ferrugem? É a prata? Não, claro que é o zinco. Entendeu o raciocínio, meus amigos? É assim que a gente faz. Bem, vamos lá. Com base nisso, ele pergunta, quando combinados, quem é que vai ser o seu cátodo? Bom, o seu cátodo vai ser a prata. E quem vai ser o seu ânodo? Seu ânodo vai ser o zinco. Eu não coloquei as alternativas aqui, que o espaço não era o suficiente, mas a alternativa que diz que prata como cátodo e zinco como ânodo é a letra B de bola. Essa seria a primeira resposta da nossa questão. Na questão de número 2, ele traz para nós um desenho de uma pilha e também traz uma tabela de potenciais padrão de eletrodo, né? Aí ele coloca aqui chumbo e prata. Vamos imaginar o seguinte, presta atenção. Você não sabe quem é que é polo ânodo e cátodo. Você não sabe quem é que vai doar elétrons, quem vai receber. Mas você lembra que a oxidação é enferrujar. Você tem uma pilha com prata e chumbo. Quem é que vai enferrujar? Você acha que a prata vai enferrujar? Claro que não. Então o que é que vai acontecer? A prata vai ser o quê? A prata vai ser o seu cátodo. Ela vai sofrer redução. Isso aqui se você não lembrasse. O chumbo vai ser o seu ânodo. Vai sofrer oxidação. Muito simples. Sabe por quê? Olha o valor do chumbo. Menos 13, 0,13. Da prata, mais 0,80. Então, ela tem o maior potencial de redução. Tem o maior potencial de redução. O chumbo vai ser o elemento ânodo, enquanto que a prata vai ser o elemento cátodo. O polo ânodo é o polo negativo, que vai doar elétrons, e o polo cátodo é o polo positivo, que vai receber. Então, ele coloca aqui para nós, na questão de número 2, algumas alternativas. O que é que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Seria interessante também a gente raciocinar o seguinte.
Dentro das estruturas, a gente pegando o que tem aqui, a gente já poderia, por exemplo, descobrir qual era o DDP dela. Vamos fazer? Quanto é que vai ser a DDP dessa pilha? Maior menos o menor? Como é que vai ficar isso aí? Maior menos o menor? 0,80 menos 0,13. Essa pilha vai me dar quanto? 80 com 13. 0,93 volt. Tá? Vamos lá. Letra A diz assim. Na ponte salina, os elétrons migram da prata para o chumbo. Quem é que cede elétrons? Quem cede elétrons é o ânodo. Quem recebe elétron é a prata. Me diga uma coisa. Como é que ficaria isso aqui? Sai elétrons do chumbo para a prata, não é da prata para o chumbo. Então a letra A não serve. O eletrodo prata é o ânodo. Prata é o cátodo. A DDP da pilha, diferença potencial, é 0,54. Não, é 0,93. Letra P. A equação global da pilha, lá na letra D, né? A equação global da pilha é chumbo mais 2 pratas. Chumbo mais 2 pratas. Mais. Originando chumbo mais 2. Mais 2 pratas neutras. Vamos raciocinar? Quantos elétrons o chumbo libera? Olha para cá. 2. Se o chumbo libera 2 e a prata é 1, por que é que a gente não deixa assim? Olha aqui. Por quê? Porque o chumbo libera 2 elétrons. Então você tem que colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Essa é a equação global. Tá? Se o chumbo liberasse mais 3, você teria que ter 3 pratas, porque ela só recebe 1 em cada átomo. Então a resposta nossa aqui seria a letra D, na questão de número 2. Já na questão de número 3, ele fala da corrosão eletroquímica que opera como uma pilha. Ocorre uma transferência de elétrons. Lembra? Oxidação, amigos. Oxidação. Alguém vai oxidar, ou seja, vai liberar elétrons e outro vai receber. A corrosão eletroquímica opera como uma pilha. Ocorre uma transferência de elétrons quando 2 metais de diferentes potenciais são colocados em contato. O zinco, ligado à tubulação de ferro, estando a tubulação enterrada, pode-se, de acordo com os potenciais de eletrodo, verificar que o ânodo é o zinco. O que é que significa isso? Que ele vai ceder elétrons. Esse aqui é o que cede. Ânodo cede. E que logo sofre corrosão. Ó, esse aqui cede elétrons. O outro recebe. Dados os potenciais abaixo, assinale a equação global da pilha. Vamos pensar aqui, pessoal. Vamos pensar. O zinco é polo o quê? Ânodo. O ferro é o quê? Polo cátodo. O zinco cede elétrons. O ferro recebe elétrons. Bom, vamos tentar aqui entender como é que é o comportamento dessas duas estruturas. O zinco cede 2, o ferro cede 2, ou seja, não há necessidade de você fazer balanceamento da equação. Como é que ficaria isso aqui na estrutura se eu fosse representar a ponte? Como é que eu faria? Vamos pensar? Você faria assim, ó. O zinco, 0, barrinho, tracinho, zinco, mais 2. Ponte salina, ferro, mais 2, tracinho, ferro, 0. Era assim. Quanto é que você vai colocar aqui para a diferença de potencial deles? Quanto que essa pilha vai fornecer nessa condição que a gente tem aqui? Maior menos o menor. Quem é o maior? Menos 0,44. 0. Quem é o menor? 0,763. Quando você fizer esse cálculo aqui, ó, 7,763 e diminuir de 440, peraí, deixa eu ver aqui, 0,763. Aqui é negativo, pessoal. É assim, ó. Desculpa que eu esqueci, tem um sinal de menos aqui. Aqui vai ficar menos 0,440 somado, porque aqui menos com menos dá mais, com 0,763. Eu vou ter que fazer 0,763 diminuir de 0,440 e vai dar o quê? 323. Vai dar 0,323. Positivo. 0,323 volts. Uma pilhazinha muito barrela. Bom,
O que é que a gente tem aqui para escrever? A gente vai procurar uma equação que tenha 0,323 positivo, que o zinco comece do zero e termine no mais 2, que o ferro comece no mais 2 e termine no zero. Dentre as alternativas apresentadas para nós nesta equação, eu vou ter a letra B de bola, veja. Como é que o zinco começou? Mais 2. E o ferro começou mais 2 e o zinco zero. Zinco terminou mais 2 e o ferro zero. Potencial da pilha, 0,323. Questão de número 3, letra B de bola. Já na questão de número 4, ele traz um texto longo, essa questão já caiu inclusive no Enem, diz assim: hoje em dia as pilhas têm mais aplicação do que se imagina. Os automóveis usam baterias chumbo ácidas, os telefones celulares já usaram pelo menos 3 tipos de baterias, as de níquel-cádmio, as de níquel-hidreto metálico e as de íon lítio. Os ponteiros laser dos conferencistas usam pilhas feitas de óxido de mercúrio ou de prata. Recentemente, foram desenvolvidas as pilhas baseadas em zinco e oxigênio do ar, usadas nos pequenos aparelhos de surdez e que são a tentativa de produzir uma pilha que minimize as agressões ambientais. Para confeccionar estas pilhas, partículas de zinco metálico são misturadas a um eletrólito, que é a solução de hidróxido de potássio, e reage com oxigênio. Desta forma, a energia química se transforma em elétrica. As reações da pilha com seus respectivos potenciais são. Vanks, essa história todinha, eu precisava só de quê? Só das semi-reações, amigos. Só isso que você precisava. Você tem aqui um potencial de 0,40 para o oxigênio e aqui de 1,25 negativo do zinco. A pergunta que a gente tem a fazer a você é o seguinte: a gente vai trabalhar aqui na reação. Primeira coisa que eu podia conseguir obter era a DDP dessa pilha, não era? Lembre-se, ó, bem aqui, ó, começa daqui. Esse texto todinho é muito bonito, é informação relevante, mas não para a resolução do exercício. Quanto é que seria a DDP de sua pilha? 0,40 menos 1,25. Isso aqui vai te dar 0,40 mais 1,25. Vai te dar 1,65 volt. Aí ele diz aqui na letra A: durante o funcionamento da pilha haverá diminuição da quantidade de zinco. Diz NaOH2. Não é da solução que diminui. O que é que diminui? O que diminui é o zinco. Tá? É o zinco que diminui. O zinco seria o que para nós? O polo ânodo, agente redutor, sofre oxidação. Zinco sofre oxidação. É o zinco, não é a solução de hidróxido de zinco. E é agente redutor. Então a letra A está errada por quê? Porque ele colocou a solução hidróxido, a base hidróxido de zinco. O agente oxidante é o zinco. Não, o zinco é agente redutor. Os elétrons são gerados no eletrodo de oxigênio. Não, no do zinco. O zinco é que cede elétrons. No cátodo ocorre a redução do zinco. Zinco não sofre redução, sofre oxidação. A diferença de potencial é 1,65. Pronto. Resposta à questão 4. Letra E na questão 4. Na questão de número 5, ele traz uma informação importante aqui, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é chamada de o Instituto Luiz Coimbra. Instituto Luiz Coimbra lançou o primeiro ônibus urbano movido a hidrogênio do hemisfério sul, com tecnologia inteiramente nacional. A sua tração provém de 3 fontes de energia, sendo uma delas a pilha de combustível na qual o hidrogênio gerado por um processo eletroquímico reage com o oxigênio do ar formando a água. Quem já visitou Foz do Iguaçu, quem foi lá na usina, deve ter percebido a utilização de ônibus com esse recurso. A transformação de energia que ocorre na pilha de combustível pelo movimento do ônibus ocorre da energia cinética oriundo de quê? Bom, o que ele está querendo? Que a gente entenda qual é o processo. Amigos, ele não está falando que nós estamos trabalhando com pilhas. Pilhas são o quê? São geradores. Baterias são o quê? São geradores. Reações existem no interior das pilhas? Sem dúvida. Qual a reação que existe? Alguém precisa sofrer oxidação e alguém precisa sofrer redução. Se não haverá transformação de energia química em energia elétrica. Como é o nome dessa reação? Reação de óxido-redução. Ou oxirredução. Quem é que vai trabalhar, quem é que vai ter isso aqui? Quais são as estruturas que você tem lá? Quais são as pilhas que você tem? De hidrogênio e de quem? E de oxigênio. Resposta aqui seria o quê? Letra E. Eletricidade gerada pela reação de oxirredução do hidrogênio com oxigênio.
E para fecharmos a questão de número 6, essa questão número 6, ela responde à questão número 5. A pilha seca, deixa eu falar uma coisa para você. Essa história de pilha seca, isso é muito relativo, tá? Por que, que não é tão seca? Porque no interior dela, pessoal, tem uma estrutura úmida, não necessariamente aquosa, ela é uma pasta que tem lá dentro, não necessariamente ela é seca, porque dá a entender que é totalmente livre de algum líquido, e não é assim. Ou umidade, né? A pilha seca ácida foi desenvolvida em 1866 pelo francês Georges Leclanché. Ela é a pilha mais comum hoje em dia, pois é a mais barata e a mais usada em lanterna, rádio, equipamentos portáteis e aparelhos elétricos como gravadores, flashes e brinquedos. É a que a gente conhece, né? No dia a dia. Essa pilha, na verdade, não é seca, pois dentro dela há uma pasta aquosa úmida. A transformação de energia que ocorre na pilha decorre do quê? Essa pergunta é a mesma pergunta lá do ônibus. Ela decorre da eletricidade oriunda de quê? Da reação de oxirredução entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, lá na questão de número 6, o autor, na verdade, traz para nós a mesma situação da questão anterior. Ó, o que é que nós temos aqui? Pessoal, eu acho que eu coloquei, você me permite uma correção, eu coloquei as alternativas da questão anterior. Eu vou ter que fazer uma modificação. Na nossa próxima aula, eu trago para você essa questão. Eu coloquei, na hora que eu fui montar o PowerPoint, coloquei a questão 6 com as alternativas da questão 5. Você me desculpe que eu vou ter que fazer de novo, eu vou ter que trazer a equação. Na nossa próxima aula, a gente faz essa questão número 6, tá bom? Desculpa aí a nossa colocação de uma forma inadequada, mas não tem problema. A gente termina lá na questão de número 5 e a gente continua na nossa próxima aula fazendo as questões das tarefas propostas, beleza? Você me desculpa.